Boa noite, queridos. Deus abençoe a vida de todos. Como é que tá o áudio? Vocês estão escutando bem aí? Daqui a pouquinho, às 8, nós vamos começar a nossa aula, nona aula da mentoria bíblica. Como é que tá aí o áudio? Alguém comenta aí para mim poder ver se está bom o áudio. Vocês estão me escutando bem? Está tudo ok o áudio? Deus abençoe a vida de todos. Obrigado, irmão Mauro. Que Deus abençoe a sua vida. Vou esperar um pouquinho até às 8. Obrigado, Suelen, querida. Deus abençoe. Às 8 nós começamos a nossa mentoria bíblica, a nossa aula. Se você baixou o PDF, pode acompanhar pelo PDF. Se você não baixou, quer pegar sua Bíblia, abre lá em Lucas, capítulo 2, versículo 21 ao 24. Se você não vai acompanhar pelo PDF que eu enviei nos grupos, e quem de repente não está nos grupos, e quiser o PDF da aula, é só me mandar mensagem depois aqui no Instagram ou no WhatsApp mesmo, que eu envio para você o PDF, para você poder baixar, Eu tenho um PDF bem bonito aí com toda a aula, tudo que eu vou falar aqui está em PDF também, para você poder acompanhar. Mas se você não tem o PDF, você pode abrir a Bíblia lá em Lucas 2, 21 ao 24. Nós vamos estar estudando esses 3 versículos aqui, eu vou estar explicando sobre esses 3 versículos. Deus abençoe o pastor Ivo, queridão. Deus abençoe a sua vida grandemente. Compartilha aí a live, compartilha nos grupos. Quem está no grupo da igreja, quem está nos grupos aí e pode compartilhar, compartilha aí para nós. Mais um minutinho. Vamos esperar. Se você não está nos grupos aí, quer acompanhar a aula, abre lá em Lucas, abre tua Bíblia em Lucas 2, 21 ao 24. Vai ser esses 3 versículos aí que eu vou estar explanando, explicando sobre os rituais judaicos da circuncisão, a purificação da mulher, a apresentação, tudo isso eu vou estar explicando esses 3 versículos aqui de Lucas, do Evangelho de Lucas. Gabriel, Deus abençoe a sua vida, meu amigo lá de Arroio do Meio. Deus te abençoe. Feliz de te ver aqui. Vamos lá então? Vamos orar a Deus. Pai, eu te agradeço por cada vida que aqui está, que vai acompanhar esse estudo bíblico, Senhor. Eu te agradeço pelos teus filhos chegarem até aqui, pela vida de cada um que está cadastrado na mentoria, que tem ofertado na nossa vida, que tem sustentado a nossa família, ajudado. E eu peço que o Senhor venha abençoar, retribuir tremendamente, prosperar cada vez mais os teus filhos. Dá-me sabedoria para poder explanar a tua palavra, dá-me entendimento e que o coração dos teus filhos, Senhor, estejam preparados e venham receber muitas revelações do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos lá então. Lucas 2, 21 ao 24 diz assim: Quando completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ser concebido no ventre. Tá? Esse é o versículo 21. 22. Então, quando completou o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Note que são apresentações diferentes. Tá? Aqui, versículo 21, quando completou os 8 dias, circuncisão, é uma coisa. Versículo 22, quando completou o tempo da purificação, eles voltam no templo, é outra coisa, não está falando a mesma coisa aqui. 23, como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Aqui
Ele está fazendo outra coisa, a consagração e o resgate do primogênito. Tá? Então, assim, o versículo 21 está falando de uma coisa, de uma apresentação, que é a circuncisão, de uma cerimônia. Versículo 22 e 23 está falando de outra consagração, não é a mesma coisa. 24, e para oferecer um sacrifício, que era obrigatório segundo a lei, de acordo com o que dizia a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Vamos explanar então, vamos mergulhar a fundo agora nesse pequeno texto aqui. Tem muita coisa para nós aprender nesse texto aqui, porque aqui nós vamos ver muita coisa do ritual do judeu. Então você precisa conhecer um pouquinho do ritual para poder entender esse texto a fundo, tá? O versículo 21, que eu não vou explanar muito porque eu já falei na mentoria. Quem está fazendo a mentoria, quando houve a circuncisão de João Batista, eu já expliquei a fundo a circuncisão. Então aqui eu não vou ser redundante e explicar todo o ato da circuncisão. Qual que é o fundamento bíblico? Na tradição judaica, a circuncisão, ou Brit Milá, devia ser feita ao 8º dia da vida do menino. Isso vem de Gênesis 17, 9 ao 12, quando Deus estabelece um pacto, uma aliança com Abraão, lá de Abraão, que depois vai ser ratificado na lei em Levítico 12, 3. Então você que ganhou o PDF, você depois vai ler os textos bíblicos, tá? Se você não ganhou o PDF, né, manda mensagem para mim no WhatsApp, manda mensagem no Instagram que eu te mando o PDF, para você poder estudar depois e ler o que eu estou falando aqui, tá? Em Levítico vai falar da lei da circuncisão. O que era a circuncisão? Vou falar rapidamente. Então, o menino era levado ao templo, aonde um parente especial, poderia ser o avô, alguém muito especial ia segurar o menino, e alguém ia fazer uma cirurgia no menino. O pênis do menino, do bebê, ia ser tirado da parte que cobre a cabecinha do pênis do bebê. Ia ser cortado essa parte que envolve em cima e costurado de novo ali, dado ponto. Então essa pequena cirurgia se chamava a circuncisão, tá? Que era obrigatório para o judeu. Então a circuncisão é esse ato que eles teriam que fazer. Deus abençoe, Carol. Por isso que Jesus ele vai cumprir toda a lei. Note como Cristo foi obediente, como ele seguiu todos os mandamentos, todos os rituais, né? Muitas pessoas, de repente, poderiam pensar como os pais sabiam que ele era o Filho de Deus, como Jesus sabia quem ele era, ele não precisava obedecer. Não, Jesus deu um exemplo de humildade em tudo. Os pais e Jesus deram um exemplo de humildade e submissão em tudo. Eles seguiram todos os processos legais que a lei cerimonial cobrava. Ele cumpriu tudo à risca. Ele cumpriu tudo, então ele foi obediente em tudo. Tudo aquilo que Deus mandou fazer, ele fez, tá bom? Então nós vemos uma atitude assim de humildade muito grande, né, para nós ter noção, né? Olha toda a sabedoria que Cristo sabia. Com 12 anos, Cristo está lá, conversando de igual para igual com os sábios no templo, com 12 anos. Ele já sabe quem ele é, ele sabe que veio cuidar dos negócios do Pai, a Bíblia diz. Mas mesmo assim ele está lá na sinagoga, ele está lá no templo, ele está lá no culto deles. Olha a humildade, e ele fica seguindo esse ritual, porque a Bíblia vai dizer, e Jesus foi à sinagoga como era de costume. Jesus vai até onde era a reunião deles no sábado. Então, assim, ó, ele foi muito humilde, muito simples, muito humilde, com a sabedoria que ele tinha, sabendo que ele era o Filho de Deus, e ele participava do culto. Isso nos dá um ensinamento muito grande sobre humildade, porque às vezes a gente não tem paciência para escutar um pregador, porque a gente acha que sabe mais. E olha Jesus até os 30 anos, indo ouvir fariseu falar, indo ouvir mestre da lei falar, sendo que ele sabia mais que tudo eles. Que ele conhecia realmente, espiritualmente, profundamente as coisas. Então a gente aprende com Jesus, com a simplicidade e a humildade de Jesus, com a submissão de Jesus. Versículo 22 e 24.
Base bíblica do ritual da purificação. Aqui no versículo 22 ao 24, não é mais a circuncisão que eles estão falando. O texto ali está falando do ritual de purificação da mulher e do resgate do primogênito, que é isso que nós vamos ver agora. Que a lei que está em Levítico 12, o menino ficava 7 dias de impureza inicial. Precisava-se 33 dias para a purificação da mulher, 40 dias. Então, depois de passar 40 dias do nascimento, a mulher tinha que ir lá fazer um ritual de purificação no templo, aonde ia ser levado, nós vamos ver mais à frente, uma oferta para o resgate do primogênito, porque todo primogênito, a Bíblia diz que é do Senhor. Então tinha um ritual onde o pai teria que fazer um sacrifício, dar uma quantia em prata para o resgate do primogênito, porque o primogênito era do Senhor. Tá bom? Continuando aqui no PDF, a menina ficava 14 dias de impureza inicial. Então no 14º dia ela era apresentada e a mulher 66 dias de purificação, quando ela era mãe de menina. Total 80 dias. Ao completar-se o tempo da purificação dela, levará o sacerdote um cordeiro para o holocausto, ou uma pombinha ou uma rolinha para sacrifício pelo pecado. Levítico 12:6. Então havia um tempo de purificação. Qual cerimônia a ser realizada? O ritual de purificação da mãe, ao final desses dias. A mãe ia ao templo, oferecia um sacrifício, um cordeiro, mais uma ave, ou se fosse pobre, 2 aves, 2 pombinhas ou 2 rolinhas, tá? Então qual que era o sacrifício que era pedido? Um cordeiro e uma ave. Agora, quando a família era pobre, podia ser 2 pombinhas ou 2 rolinhas, tá? Esse rito estabelecia à mãe a plena participação religiosa. Não significava pecado moral, mas impureza ritual. Nós não estamos falando aqui que a mulher, quando tinha um filho, ela estava em pecado moral, tá? Era um ritual de purificação. Então a lei, tinham leis de purificação, rituais de purificação. Não estamos falando de pecado aqui, estamos falando de purificação, tá? Maria fez esse rito oferecendo 2 pombinhas, conforme Lucas 2, 22 a 24. E o menino, o detalhe dos 43 dias. Para os meninos primogênitos, normalmente ocorria junto ou próximo desse momento outro rito importante, o resgate do primogênito, Pidyon Raben, números 18, 15 e 16, realizado no 30º dia de vida. O que acontecia? Era para ser no 30º dia, mas como eles moravam longe, já vinha no dia da purificação, do ritual de purificação da mãe. Então unia-se os 2 rituais no mesmo. Tá? Eles faziam isso era permitido. O pai resgatava simbolicamente o filho, entregava 5 ciclos de prata ao sacerdote, que eu vou explicar o que é 5 ciclos de prata. Lembrava que os primogênitos pertenciam a Deus. Em muitas famílias, esse resgate era feito quando a mãe já podia ir ao templo, ou seja, por volta dos 40 dias. O que pode explicar a tradição de mais ou menos 43 dias, 30 dias de purificação da mulher, da apresentação do filho, mais o tempo de apresentação no templo. O que eram os 5 ciclos? Por que é primeiro? Deixa eu explicar aqui. Deus determinou que o primeiro filho de uma família, se nascesse homem, o primogênito, era do Senhor. Então esse filho tinha que ser consagrado a Deus. Como? Isso aí é um simbolismo de Cristo, que morreu por nós. Então ele não vai ser sacrificado, esse filho, Então como é que a lei funcionava? Levava-se 5 ciclos de prata, que é um peso, uma medida de peso, ciclo é uma medida de peso de prata, para o templo, aonde era resgatado esse primogênito para a família e era entregue um sacrifício no lugar do primogênito. Isso tudo simbolizava para o sacrifício de Cristo, tá?
Na época bíblica, o ciclo era uma unidade de peso, não uma moeda. Quando você vê ciclo, é unidade de peso, que nem quilo, grama, tonelada, é unidade de peso, não é uma moeda. O pagamento poderia ser feito em ligotes, ou peças de prata, desde que totalizassem o peso correto. Então, a pessoa, se não tivesse moeda, ela ia levar qualquer coisa de prata que ela teria, ela tinha que juntar 5 ciclos. O que era esses 5 ciclos? 5 ciclos do santuário era mais ou menos 11 a 11,5 gramas de prata, tá? Então, era pouco. 5 ciclos, cerca de... Não, um ciclo. Um ciclo era igual a 11,5 gramas de prata. 5 ciclos dava 55 a 57 gramas de prata. Tá bom? Desculpa, eu errei aqui. Comparando com as moedas do Novo Testamento, um denário romano dá cerca de 3,8 gramas de prata, 4 gramas de prata. 5 ciclos era igual a 14 ou 15 denários. Ou seja, o resgate equivaleria aproximadamente a 2 semanas de trabalho de um trabalhador comum. Então, o que custava esse resgate do primogênito? Custava cerca de 15 dias de trabalho de uma pessoa normal, uma pessoa que trabalhava de empregado e ganhava 1 denário por dia. O denário era mais ou menos a medida, o salário mínimo do diário. Tá? Eles ganhavam por dia. Então, um trabalhador normalmente recebia 1 denário. Então, se 5 ciclos dá cerca de 15 denários, 15 dias trabalhados para poder pagar esse resgate do primogênito. As 2 rolinhas ou pombinhos indicam que a família de Jesus era pobre, e isso é claramente sustentado pela lei judaica e pelo evangelho. Cristo, José e Maria, Jesus não eram miseráveis, mas eles não eram ricos. Não acredita nessa balela. Tem pregador falando abobrinha por aí, falando besteira, dizendo que Jesus morava na praia, que era um rico, era bem de vida. Não, eles eram pobres. O texto bíblico é claro. Eles sacrificaram 2 pombinhas, 2 rolinhas, porque eles estavam fazendo um atestado de pobreza. Eles não tinham um cordeiro para dar. Era para ser um cordeiro e uma pombinha. Quando era pobre, se dava 2 pombinhas, que podia ser criado em casa, isso podiam pegar e criar em casa, porque Deus deu a opção de até os pobres sacrificar a Deus. Então, assim, não acredita na balela da teologia da prosperidade, que vai te falar que a família de Jesus era rica. Não é. A família de Jesus era humilde, não era miserável. Não faltava roupa, não faltava comida. Mas eles não eram empresários bem-sucedidos, eles não eram pessoas bem-sucedidas segundo o mundo. A Bíblia está falando isso. Então, assim, não tem conversa fiada de que a família de Jesus era rica, tá? O que a lei dizia? Levítico 12, 6 ao 8. No rito de purificação após o parto, a mulher deveria oferecer, opção normal, um cordeiro mais uma ave para ser purificada. Opção para os pobres, explícita e prevista pela lei, 2 rolas ou 2 pombinhos. Levítico 12, 8. Se não tiver recurso para um cordeiro, se a família não tem dinheiro para comprar um cordeiro, ou se eles não criavam, não tinham recurso para criar um cordeiro, uma ovelha, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos. Então aí você vê, como é que era a situação deles? Como que era a parte financeira de José e Maria, se eles não tinham condição de ter um cordeiro, de comprar um cordeiro, porque no templo eles vendiam, você podia comprar. Jesus, ele se revoltou com os cambistas no templo, porque eles estavam vendendo animais coxos, animais com problema, virou só negócio. Mas havia a possibilidade na lei de você comprar em Jerusalém um cordeiro para oferecer. Você pagar o preço por um cordeiro e oferecer esse cordeiro no sacrifício de purificação. José e Maria não têm condição de comprar um cordeiro. Então, José e Maria claramente eram pobres.
Então eles viviam numa situação econômica baixa, de baixa renda. Eles têm que oferecer o quê? 2 pombinhos. 2 pombinhas, 2 rolinhas que podiam pegar e criar. Então, quer dizer, era a oferta menor. A oferta de quem realmente era necessitado, assim, uma pessoa que não passava miséria, mas era pobre. O que os evangelhos mostram? Lucas relata: ofereceram sacrifício, segundo o que estava escrito na lei do Senhor, um par de rolas ou de 2 pombinhos. Lucas 2:24. Isso deixa claro que José e Maria escolheram a oferta dos pobres. Então a família de Jesus era pobre, sim, no sentido econômico. José era tiquiton, aqui eu botei a palavra em hebraico, mas eu não sei falar a pronúncia correta, artesão ou carpinteiro, vivia em Nazaré, vila pequena e sem privilégio. Então assim, ó, Nazaré não era uma cidade de praia, que nem tu vai pensar assim em Camboriú, né? Vai pensar Nazaré era aquela região ali era rica. Não, Nazaré é uma vila pequena, sem prestígio. Tanto que os textos, as profecias de Isaías vão dizer que brilhou uma luz, onde vivia trevas, porque era uma região pobre, desprezada. Tanto que os fariseus vão dizer assim, ó, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque era uma região carente, uma região que eles consideravam de pecadores, porque atribuíam também a pobreza ao pecado. Entende? Da onde vem esse pensamento que tu tem que ser rico se tu é cristão, né? Então isso aí os fariseus já pensavam assim, Nazaré era desprezada. Nazaré não é cidade praiana que nem Camboriú ou Cancún, você vai pensar assim, não. Nazaré é uma cidade pequena sem prestígio nenhum. Os fariseus recriminam Nazaré e recriminam quem vem de lá. Eles têm preconceito, tá? Então o que acontece? José e Maria oferecem um sacrifício mínimo permitido, que eram essas 2 pombinhas. Mais tarde, Jesus cresce em um lar sem riqueza ou poder econômico. Eles não eram miseráveis, mas trabalhadores humildes, dependentes do próprio sustento diário. Por quê? Agora vamos lá. Vamos estudar mais a fundo agora. Eu expliquei os rituais, entenderam? 8º dia, ritual da circuncisão. Passa mais 33 dias, né? No 43º dia, apresentação de purificação da mulher e resgate do primogênito. Então são 3 cerimônias, tá? Primeira cerimônia, circuncisão. Segunda cerimônia, né, o resgate do primogênito. Terceira cerimônia, a purificação da mulher. Para tudo isso, precisava oferta, para tudo isso, precisava sacrifício. Vamos lá, porque justamente rolas e pombinhos eram sacrifícios mais aceitáveis. Não exigiam rebanhos nem terras. Poderiam ser criados em casa ou compradas por pouco. A lei garante que ninguém ficasse excluído do culto por ser pobre. Olha só como Deus é maravilhoso. Ele deixou um tipo de oferta que qualquer pessoa pode dar. Entenda uma coisa, não existe pessoa tão pobre que não possa ofertar algo. Então, essa teologia também, de que o pobre só tem que vir na igreja para receber, né, está errado. Deus sabia que haveriam pobres no seu meio, mas ele garantiu que todos poderiam dar segundo as suas forças. Então, a gente não pode também ir para o outro extremo, achar que não, os pobres não precisam dar oferta, que não precisam dizimar, que por ser pobre, não senhor. A Bíblia deixou claro e deixou especificado. Qualquer pessoa poderia cultuar a Deus com ofertas. E cultuar a Deus é ofertar. Cultuar a Deus é ofertar o seu louvor, é ofertar seu tempo, é ofertar vida. Culto tem a ver com oferta. Não existe culto sem oferta. O conceito ocidental de culto para receber é uma coisa muito fora da Bíblia. Completamente fora da Bíblia. Porque o culto é uma celebração para oferecer. É oferta, é sacrifício, é oferecer, é adoração a Deus. Entende? Então hoje a maioria do evangelho virou o quê? Receber. Vai no culto para receber. Isso é uma distorção. É lógico que Deus vai abençoar. Isso é óbvio. Quando você adora, você vai receber. Mas não pode ser o foco. Não pode ser o objetivo do culto. Eu não posso fazer um culto. Vou fazer o culto para receber alguma coisa.
Porque o culto é adoração a Deus, o culto não é para mim receber, o culto é para mim dar. Então, compreendam isso. Animais considerados puros, eles eram animais considerados puros. Na lei, Levítico 1,14, rolas e pombos estão entre os poucos pássaros permitidos. Eram vistos como sem violência e sem rapina. Tá? Grave essa palavra. Eles eram aceitos porque eram animais que eram vistos como sem violência e sem rapina. A pomba não é um animal violento e ele não tem rapina. Grave essa palavra rapina aqui. Isso os tornava adequados para um rito de purificação e consagração. Então, o animal, para ser apresentado ao sacrifício, ele não poderia ser violento. Por isso, ovelha. Por isso, pomba. Porque não poderia ser um animal violento, nem ter rapina, que eu vou explicar agora. Que é símbolo, a pomba é símbolo de inocência e simplicidade. Na mentalidade bíblica, a pomba é mansa, sem agressividade. Olha aí, Paulo diz que nós somos sacrifícios vivos, oferecendo a Deus. Como é que nós temos que ser? Manso e humilde para ser aceito como sacrifício. Sem agressividade. Ele não se defende quando atacado. Olha os irmãos revoltados aí que querem revolução política, que querem briga. Como é que o cristão deve agir quando ele é atacado? Como é que Jesus mandou? Se bater numa face, o que é para fazer? O que a Bíblia diz, irmão? Não é o que a gente acha. O que a Bíblia mandou fazer? O que a Bíblia mandou fazer? É isso que é a verdade, irmão. A gente não pode distorcer a Bíblia para achar motivo. Mas vamos ir mais a fundo no grego, no hebraico, para mudar as palavras. A gente é muito engraçado, né? Porque se você diz pro teu filho assim, ó, vai dormir, o que tu tá querendo que ele faça? Que ele vá dormir, né? Não precisa interpretação. Vai dormir, quer que ele vá dormir. Aí hoje, sabe como nós agimos? Como se o pai mandasse dormir, a gente dissesse assim, o pai não quer que eu esteja com sono, então eu vou ficar acordado e eu vou lavar meu rosto para não. Eu só entendi que ele me mandou dormir porque eu tô com sono. A gente distorce para fazer a nossa vontade. A Bíblia, ela é clara em muitas coisas e ela manda nós ser manso, ela manda nós ser humilde. Olha a igreja primitiva. A igreja primitiva não se rebelou. Ela morreu por amor ao evangelho. E hoje os evangélicos querem pegar e fazer revolução. Tá errado, irmão. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Cristo nos chamou para nós morrer por um propósito. Qual propósito? Ser imitador de Cristo. E se ele morreu, se ele, a Bíblia diz, Pedro diz que ele não revidou, esse é o nosso papel. Essa é a nossa função. Sede simples como as pombas. Mateus 10,16. Oferecer pombas era simbolicamente oferecer pureza e abandono confiante em Deus, uma confiança completa. Símbolo de fidelidade e amor, ó. Ainda falando sobre a pomba. Por que a pomba era aceita no sacrifício? Porque era um símbolo de fidelidade e amor. Especialmente a rola. Ela era conhecida por sua fidelidade ao par. Se o companheiro morria, a rolinha muitas vezes não se unia a outro. O arrulho, Cantares 2,12. O arrulho da rola se faz ouvir em nossa terra. Por isso, a rola se tornou símbolo de quê? A rolinha, aliança, amor fiel, relação estável com Deus. Por isso que a pomba e a rolinha eram aceitas no sacrifício. Por isso que não é qualquer pessoa que será aceita como sacrifício a Deus. Não é qualquer sacrifício, irmão. Jesus deixou isso muito claro, que hoje nós temos, para ser aceito, você tem que ser, não é só fazer. Vê que as coisas mudaram. A lei dizia, não matarás. Jesus disse, se tu se irá contra o teu irmão, você já assassinou ele. O que mudou? Antes era só o fazer. Se eu fazer o certo, eu sou aceito. Agora não. Agora Jesus está subindo o nível. Ele diz, não, você tem que ser manso. Você não pode nem se irar. Você não pode nem querer matar a pessoa e chamar de tolo. Você não pode ofender essa pessoa. Então Jesus subiu o nível. Não dá mais para só viver de aparência no fazer. Porque eu posso esconder a raiva dentro de mim e não fazer o ato. Mas dentro de mim eu posso já ter matado alguém.
Eu posso já ter dito assim, eu nunca mais quero ver essa pessoa, nunca mais quero conversar com essa pessoa. Você assassinou ela dentro de si, então você não faz o ato da ira, mas você ainda é irado. E Jesus subiu o nível, ele diz assim, eu quero que vocês sejam. Não é só praticar, é ser. Hoje o evangelho é para nós sermos transformados, sermos filhos de Deus. Não é só agir como filho, parecer filho, é ser. Ligação com o Espírito Santo, terceiro ponto da relação da pombinha. Na Escritura, a pomba aparece para Noé, Gênesis 8:12, como sinal de vida nova. No batismo de Jesus, o Espírito desce como pomba. Desde a infância, o sacrifício já aponta para nova criação, reconciliação e presença do Espírito Santo. Na Bíblia, rapina não se refere apenas a roubo comum. Agora eu vou explicar por que o animal não podia ter rapina. O que significa a rapina? O termo tem um sentido moral, social e espiritual mais profundo. Significado básico de rapina. Rapina significa roubo violento, tomar algo à força, exploração do fraco pelo forte, ganho injusto, especialmente com abuso de poder. Não é furtar escondido, mas arrancar, oprimir e explorar. Então, ela era um animal sem rapina. Ela não roubava o seu alimento de forma violenta. Por exemplo, assim, por que o leão tem rapina? Porque o leão ele tem que oprimir, ele tem que matar a sua presa para se alimentar. Então, ele tem rapina. Por que a pomba não tem? Porque a pomba, o seu alimento, não é tomado à força. Não é com a opressão. Rapina no Antigo Testamento é frequentemente associada à violência, injustiça social, corrupção dos poderosos. Isaías 1:23, os teus príncipes são rebeldes, todos amam o suborno e correm atrás da rapina. Provérbios 21:7, a casa do ímpio está cheia de rapina. É condenada porque viola a aliança e destrói a comunhão. Rapina em animais. O termo também aparece ligado a animais de rapina, aves que caçam e devoram outros seres. Símbolo de agressividade e morte. Como a águia que se lança sobre a rapina, Abacuque 1:8. Por isso, animais de rapina eram considerados impuros para o sacrifício. Levítico capítulo 11. Se você ler lá. Então, não era aceito sacrifício de animal violento, que tem que oprimir, que matava, que tinha que matar para poder sobreviver. Olha como a pureza está muito associada com a questão da violência dentro de nós. O que Deus disse para Davi? Você não pode fazer o meu templo, porque há sangue nas tuas mãos. Você foi um homem que cumpriu um propósito para mim, mas para esse tipo de trabalho você não pode fazer, você tem sangue nas mãos. Né? Você foi usado por mim para fazer justiça, mas para esse tipo de trabalho não dá. Então, assim, a pureza para o sacrifício era essencial. Não ter raiva, não ter violência. Por isso que Jesus, ele é o nosso cordeiro mudo. Por isso que Jesus... Pedro diz que ele não revidou, porque ele tinha que ser o sacrifício perfeito. Então ele não poderia ter rapina, ele não poderia ser violento. No Novo Testamento, Jesus amplia o sentido. Lucas 11:39, guardai-vos da rapina e da maldade. 1 Coríntios 6:10, nem ladrões, nem avarentos, nem roubadores, tem uma versão da Bíblia que diz rapinadores, herdarão o reino de Deus. Então, assim, ó, é estressadinha, raivosinho, xinga a esposa, xinga filho, berra, grita. Além de entristecer o espírito, que está lá em Efésios 5:29-31, além de você entristecer o espírito, você ainda perde o reino de Deus. Tá? Todo estressadinho vai perder o reino. Vai perder o reino do céu. Tá? Os mansos herdarão a terra, a Bíblia diz. Então, assim, mansidão... nós temos que buscar a todo custo, porque isso aqui custa o reino. Ser uma pessoa irritadiça, ser uma pessoa que gosta de ficar berrando com os outros, xingando, além de você entristecer o espírito que está em você e na outra pessoa, você ainda vai perder o reino dos céus.
Rapina que é ganância que destrói o outro. Religião exterior sem justiça interior. Relação com as pombas, por contraste. Ave de rapina, violência e dominação. Pombas e rolinhas, mansidão, pureza, não agressão. Por isso, rolas ou pombinhos que não são de rapina simbolizam inocência, oferta sem violência, coração íntegro diante de Deus. Diferença entre furto, roubo e rapina na Bíblia. Vamos lá. Vou te explicar essa diferença ainda aqui, ó. Embora hoje usamos esse termo quase como sinônimos, biblicamente eles têm umas nuances diferentes. Furto é tirar algo às escondidas. Quando você furta, você pega algo sem violência, escondido, sem violência direto, geralmente individual. Êxodo condena o furto. Êxodo 20:15. Envolve desonestidade, mas não necessariamente agressão física ou social direta. O roubo é um termo mais amplo. Pode incluir furto, fraude ou engano. Envolve apropriação injusta. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar. Rapina já é com violência, opressão, abuso de poder, geralmente praticado por quem é mais forte, muitas vezes institucional ou estrutural. Os teus príncipes correm atrás da rapina. Isaías 1:23. A rapina é a forma mais grave, pois destrói pessoas e comunidades. A rapina denunciada pelos profetas fala da falsa religiosidade. Tá? Então, assim, um dos símbolos da pessoa verdadeiramente espiritual é a mansidão. É ser manso. Jesus era manso e humilde. Tu quer ver um termômetro assim, ó? Termômetro da espiritualidade, analisa a mansidão e analisa a humildade. Porque humildade tu não consegue falsificar por muito tempo. Humildade falsa, ela tem prazo de validade. A pessoa vem com a bajulação, pastor, isso aqui, em pouco tempo ela já está te dando nos dedos, ela está contrariando, porque humildade não dá para falsificar por muito tempo. Sabe, é que nem aquele CD falsificado, quem já comprou CD pirata, Deus nos perdoe, né? Mas quem já adquiriu o CD pirata, era pouco tempo, estourava tudo. A humildade é a mesma coisa. O falso humilde, ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar o seu orgulho em pouco tempo. Não tem como tu ser falso humilde por muito tempo. Né? A humildade, ela vai aparecer se tu é ou não é. Então a humildade só consegue ser humilde quem teve um encontro verdadeiro com Jesus e tem uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Senão você não vai conseguir ser humilde. Tudo você vai te ofender, qualquer coisa você acha que estão te diminuindo, tudo que te falam você se ofende, não tem como esconder. E isso é orgulho, então nós temos que buscar uma espiritualidade que manifeste mansidão e humildade. Os profetas são duríssimos com a rapina porque eles desmascaram a falsa religião. Tema central dos profetas. Não adianta culto sem justiça. Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. Aborreço vossos sacrifícios, que a justiça corra como um rio. Amós, o livro de Amós, se você ler o livro do profeta Amós, é uma denúncia contra a injustiça social. Se tem uma coisa que deixou Deus irado e trouxe julgamento, foi a injustiça social. Então, Deus leva muito a sério a questão da injustiça social. A opressão, essa questão assim é muito séria. Rapina como pecado religioso, sacerdotes corruptos, juízes vendidos, comerciantes exploradores, líderes que usam Deus para benefício próprio, tantos pastores e líderes aí explorando as pessoas para terem uma vida boa e muitas vezes não ajudam ninguém. Não valorizam os obreiros que dão a vida por um ministério, enquanto muitas vezes ele não faz nem metade do que os obreiros faz, mas está numa vidinha boa. Então, assim, ó, tudo isso Deus vai pedir conta. Toda essa exploração, né, pessoas ganhando assim, rios de dinheiro para cantar, rios de dinheiro para pregar, tudo isso Deus vai fazer prestar conta. Toda essa questão de injustiça social. Os seus sacerdotes ensinam por interesse, olha só. É lógico que o dízimo é bíblico, mas qual que é o meu coração se eu for ensinar o dízimo? É para você entender sobre honra a Deus,
sobre fidelidade, sobre adoração. Eu não posso querer ensinar dízimo preocupado com a minha vida financeira. Eu não posso ensinar sobre oferta ou pedir oferta pensando em mim, porque eu, como líder, perco o galardão e pior, eu vou estar em pecado e vou ser julgado por Deus. O meu coração tem que ser puro para ensinar sobre dinheiro, para que vocês entendam sobre honra. É óbvio que Paulo diz que todo aquele que ensina da palavra, ele deve ser sustentado por quem aprende da palavra. Isso é bíblico. Quem recebe da palavra, ele deve sustentar quem ensina da palavra. É bíblico. Mas eu não posso ensinar isso por interesse. Eu não posso chegar aqui e obrigar as pessoas a me sustentar. Se sustentar tá bom, se não sustentar, vamos trabalhar em outra coisa e vamos continuar ensinando a palavra do mesmo jeito. Porque o coração tem que estar livre da ganância. Todo líder ganancioso, ele está em pecado. E você deve observar como é a vida do seu líder. Porque todo líder ganancioso, a Bíblia diz que o avarento já não é nem para sentar junto e comer. Então, assim, observem os frutos. Rapina é idolatria disfarçada de fé. Aplicação para a vida de hoje no sentido espiritual. A Bíblia não limita a rapina ao dinheiro. Rapina moderna pode ser explorar trabalhadores, enriquecer com corrupção, abusar emocionalmente ou espiritualmente, usar a religião, a autoridade ou conhecimento para dominar, tirar a dignidade, o tempo ou espaço ou voz do outro. Ai de vós que limpais o exterior do copo, mas dentro estáis cheios de rapina. Lucas 11:39. Então, assim, o que o sacrifício está apontando ali? Que nós somos o sacrifício vivo. O que isso está dizendo? Que nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Então, por muito tempo, a igreja, por uma influência capitalista, que às vezes as pessoas não observam como o mundo está e a filosofia entra dentro da igreja, os pastores achavam lindo chegar um empresário e dar uma grande oferta. Mas eles nunca iam saber se esse empresário não explorava os funcionários. Será que esse empresário só não faz o que a lei manda, só dá salário mínimo? Nunca repartiu lucro, nunca fez nada para beneficiar? Aí Jesus vem e diz assim, primeiro a justiça. Não pare de fazer os outros, não pare de dizimar, não pare de ofertar. Mas primeiro sejam justos. Exerçam justiça com os teus empregados. Sejam justos com eles. E aí a igreja por muito tempo não ensinou isso. A igreja motivou as pessoas a conquistarem. E se tu conseguir uma mão de obra barata que possa oprimir, que oprima. O importante é trazer o dízimo para a igreja. Não. Primeiro a justiça. Primeiro família bem estabilizada. Mulher e filho bem tratado. Depois irmãos da igreja. Depois pessoas da sociedade que sofrem economicamente. Os empregados, quem ajuda você a constituir riqueza. Isso é Bíblia. Isso é a vontade de Deus. Não adianta só querer aparecer com uma oferta grande se tu tem que oprimir outro. Se tu tem que lograr alguém, prejudicar alguém para dar uma oferta grande, não dê oferta grande e seja justo. Jesus está dizendo, a justiça vale mais que sacrifício. Não pare de fazer o sacrifício, mas se for justo. Se não for justo, Jesus está dizendo, eu não quero esse sacrifício. Então, para vocês verem como o sacrifício tem que ter pureza, Jesus ainda acrescenta, se tu está de mal com alguém, tem um inimigo, primeiro te reconcilia, não deixa a tua oferta aqui. Vai e te acerta com ele para depois eu aceitar a tua oferta. Quanta gente dá oferta e tem inimigo de morte, que não quer nem falar e nem ver na frente. Essa oferta, a Bíblia está dizendo, eu não aceito. Eu não aceito a oferta se há maldade no coração, se há inimizade no coração, se há falta de perdão. Te reconcilia primeiro. Toma a decisão de perdoar, toma a decisão de amar, e aí depois oferta, porque daí a tua oferta vai ser aceita. Isso é Bíblia. Mas hoje em dia, quem é que ensina? A maioria das pessoas, e nós somos tentados como líder, a só querer o ganho. A só querer que a pessoa dê. E o perdão, deixa lá. Jesus que resolva isso com a pessoa. Mas Jesus diz o contrário. Primeiro te acerta. Primeiro te acerta com a pessoa, depois traz tua oferta. Quer dizer, Jesus diz assim, o que Jesus está ensinando? Para mim é mais importante vocês terem um bom relacionamento com as pessoas do que vocês ficar me dando oferta.
Porque se vocês não têm um bom relacionamento com o próximo, se vocês oprimem, se vocês odeiam, se vocês ficam de mal, se vocês não perdoam, por que vocês acham que eu vou aceitar a tua oferta? Não tem como agradar a Deus sem ter bom relacionamento com as pessoas. Conseguiram compreender? Então, por isso que o sacrifício ele exige essa pureza. Então, todo mundo que quer trabalhar, você quer ser um obreiro, você quer sacrificar a sua vida a Jesus, tem que se livrar do ódio, da raiva, da rapina, da injustiça. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Deu para entender? Se ficou alguma dúvida, me manda mensagem. Eu explico para você com mais calma. Não tem o PDF? Pede para mim, eu te mando no privado, em WhatsApp, te mando pelo Instagram, eu te mando o PDF dessa aula. Então você conseguiu compreender esses dois versículos? Primeiro, explica a circuncisão, que era a entrada do menino no povo de Israel. Então assim, fazia a circuncisão porque era considerado israelita a partir da circuncisão, 8º dia. Depois da circuncisão, 30º dia, sacrifício e oferta para o resgate do primogênito. Depois, no 43º dia, purificação da mulher. Como quem morava longe, faziam tudo no mesmo dia, os dois rituais do 30º dia e do 43º. Fazia junto a purificação da mulher e o resgate do primogênito. Tá? Deus abençoe a sua vida. Se alguém quiser participar a partir de janeiro da mentoria bíblica, é só clicar no link lá do meu Instagram, lá é R$29,90, é baratíssimo. Se tu não tem para pagar, me manda mensagem que eu faço de graça, irmão. Não é pelo dinheiro, tá? Se você não tem, eu te ensino de graça, irmão. Nunca vou cobrar para ensinar. Só porque você precisa ser humilde e dizer que não tem, né? Ficar só indiferente daí não me adianta, né? Eu preciso saber da tua situação. Aí eu vou te abençoar. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, abençoe e fortalece cada um dos teus filhos. Nos ajuda, Pai, a ter esclarecimento da tua palavra, a sermos um sacrifício vivo, sem rapina, a nós sermos um sacrifício, Senhor, e aceitarmos que a tua graça nos basta. Aceitarmos que a nossa maior riqueza é ter o Senhor na nossa vida, Pai, a não sermos gananciosos e a entendemos a tua vontade para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo teu sacrifício, eu te agradeço pela salvação e por cada um que assistiu essa aula, Pai, que tem no coração o desejo de crescer em conhecimento e sabedoria. Em nome de Jesus, que eles sejam abençoados, Pai, com sabedoria, conhecimento para pregarem, para ensinarem. Sejam abençoados aonde eles andar. Fortalece, abençoe e prospera todos aqueles que têm abençoado a nossa vida, ofertado todo mês. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima segunda. Daí a aula será pelo Zoom e para quem está cadastrado.